Aleluia. Glória a Deus. Oh, Pai. Nada mais sem Ti, Pai. Nós não podemos nada sem a Tua presença, sem a Tua graça. Nada sem o Teu Espírito Santo em nós, Pai. De nós mesmos, só barulho. Mas se a Tua presença está em nós, Pai. Se o Teu Espírito flui de dentro de nós, Pai. Aí sim, coisas acontecem, Pai. Segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos. Bendizemos o Teu nome nessa noite. Te engrandecemos, Pai, por tudo que Tu és. Te engrandecemos por toda a Tua bondade, a Tua misericórdia, Pai, que é a causa de não sermos consumidos. Obrigado por Jesus. Obrigado pelo Teu Filho amado. Obrigado por tão grande salvação em Cristo Jesus. O nosso Rei e Senhor. Aquele que vivo está e que virá nos buscar, Pai. Aleluia! Glória a Deus. Boa noite, amados. Pode se sentar. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. O Senhor é muito bom. Ele é mais do que isso, dizia o apóstolo Bud. É muito mais do que bom. Aleluia. Hoje nós vamos falar um pouquinho de família cristã. Família cristã é uma das matérias do Rema. Obrigado, gente. Desculpa, estava tão empolgada aqui. Obrigado, vocês fazem tudo ficar mais fácil. Glória a Deus pela vida de vocês. Aleluia. Família cristã é uma das 24 matérias do Rema. E hoje nós estamos experimentando, degustando um pouquinho essa matéria tão maravilhosa, que a gente vai só posicionar alguns princípios do Senhor na palavra a respeito da família. São 14 aulas, 7 dias de aula, com muitos princípios, onde a gente fala sobre a vontade de Deus, a criação da família, sobre o casamento, sobre namoro, sobre criação de filhos, sobre divórcio, novo casamento. São muitos assuntos. Sobre o poder da mulher, daquela mulher de Provérbios 31. Essa é a mulher empoderada. É a mulher que o Senhor criou. Então a gente fala um pouquinho dessa mulher, falamos das necessidades do homem e da mulher, dos papéis que cada um ocupa no casamento. Falamos o que é o casamento. Então tem muito assunto e hoje a gente vai falar só um pouquinho, uma pincelada, que é o básico da matéria família cristã, para quem nunca ouviu, que está nos ouvindo ou vai nos ouvir ainda pelo YouTube. E tudo começou em Gênesis 1, 26, que é o livro dos começos, onde tudo começou, a nossa história. Gênesis é um livro maravilhoso, você pode ler, reler, e ele sempre vai trazer algo novo, como toda a Bíblia, enfim. Mas ela está muito dentro de família cristã também. Então, família é uma ideia e é um projeto de Deus. Não foi homem que inventou família, não foi homem que inventou o casamento, foi o Senhor. Amém? Vamos ler primeiro ali Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra, sobre tudo que ele tinha criado. Então o Senhor criou o homem espírito,
na sua vontade, no seu coração, o seu desejo, o seu plano. Ele criou o homem espírito. Então, ali ele criou o homem e a mulher espírito aqui, nesse momento. Nós vamos ver mais adiante ele fazendo essa separação. E para que ele criou esse homem espírito? Ele já era Deus, ele era autossuficiente, ele, o Filho e o Espírito Santo. Porque ele queria ter uma comunhão com a sua criação. E ele queria povoar aquele lindo jardim, aquela terra que ele criou, nos capítulos de 1 a 6 de Gênesis. Ele criou tudo ali, todas as coisas perfeitas. E ali ele criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Ele tinha criado todos os animais, mas ele queria um ser parecido com ele, para ele ter comunhão, para ele ter contato com ele. A gente lê até que Adão conversava com ele na viração do dia, todos os dias, Adão e Eva. Então, para quê? Para que esse homem povoasse aquela terra, para que esse homem se multiplicasse. Ele já deixou aqui determinado. Ele poderia, como Deus, criar todo mundo. Pronto, como ele criou os animais, aí não diz que ele criou os animais, não se fala nada. Mas ele poderia criar já um exército de homens e mulheres e todo mundo ia multiplicar, a terra ia estar multiplicada. Mas ele desejou fazer as coisas passo a passo. Eu acredito que ele se deleitava vendo cada momento que ele foi criando a terra. Quando ele criou o homem, cada situação, criou o homem, espírito, daí homem e mulher, ele definiu, ele delineou o homem e a mulher para se juntarem e fecundarem. Aí ele imaginou eles criando, procriando seus filhos, aquelas gerações que Deus queria e que aconteceu, que a gente conhece as histórias bastante. Então, para que isso tudo? Para cumprir esse propósito do Senhor. Ele deixou determinado, de ter primeiramente uma comunhão com Ele, a adoração desse homem. Deus levou 6 dias criando tudo para colocar o homem ali dentro daquele jardim. E o último dia, o dia do descanso, Ele reservou para que o homem o adorasse, para ter esse contato, essa comunhão, essa intimidade com esse homem. É maravilhoso demais a gente meditar nessas coisas, entender esse amor tão grande do nosso Pai. Como Ele nos criou com tanto carinho, com tanto amor, com cada detalhe que Ele fez. Se a gente olhar o nosso corpo humano, então, cada célula, meu Deus, coisas miúdas, coisas minúsculas, um íon, um próton. Quando a gente estuda, meu Deus, foi tudo Ele que criou. Amém? Então, Ele criou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança, para cumprir o propósito de povoar aquela terra, determinar as gerações que Ele queria para ele e para que ele tivesse comunhão e adoração desse homem, dessa mulher. E aí essa criação do homem tem uma ordem. Muitas vezes o mundo está tudo muito bagunçado, tem muitos conceitos, muitas ideias, muitas filosofias, mas o Senhor, Ele fez tudo com ordem e decência. E o que vale para as nossas vidas que somos cristãos é a ordem que Ele determina. Não é o nosso pensamento, o nosso achismo. É Ele quem determinou as coisas. E se a gente seguir a ordem dele, vai dar tudo certo, vai ser todo mundo feliz, as coisas vão acontecer, amém? Então, Ele criou primeiro o homem. Nós vamos ler ali Gênesis 2:7. Eu vou lendo na palavra que é para pontuar, para embasar você. Eu poderia só falar, mas eu quero que você leia comigo para ver que está escrito na palavra o que Ele determinou. Então, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, aqui a gente vê que ele era um espírito, ele fez o boneco de barro, soprou, e ele passou a ter vida, esse homem. Não é uma coisa contradizendo a outra, tudo aqui é uma continuação, uma explicação do capítulo 1 no capítulo 2. E ele formou também a mulher, no 2, 19 e 22. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus,
trouxe-as ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, que lhe fosse capaz. Não tinha para aquele homem, no momento, alguém parecido com ele, que fosse capaz, tão inteligente quanto ele, tão capacitada quanto ele. E Deus, claro, preparou essa mulher para esse homem. E a gente segue ali. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e esse adormeceu. Mas eu quero ir aqui para baixo, no 23. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi formada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então Deus deixou todos os princípios delineados, bem fincados aqui, para a gente não ter dúvida. E se as coisas caminham de forma errada, na ótica do mundo, é tudo tão diferente hoje, cada vez ficando mais diferente, não é culpa de Deus, foi por causa da queda do homem. Mas antes eu quero dizer quais são essas habilidades específicas que Deus deu para cada um, para o homem e para a mulher, porque Ele fez os dois a sua imagem e semelhança, dois seres humanos, mas cada um com habilidades e funções específicas para cumprir esse propósito. E a primeira e mais importante, e que a gente vê aí às vezes até no mundo atual, as pessoas mudando a sua identidade, dizendo que é uma cor, que é isso, que é aquilo outro, mas não tem nada. Deus fez uma identidade tão única a cada um e com ingredientes tão perfeitos para eles se unirem, que não tem nada, nenhum conceito, nenhuma imaginação que vá mudar isso. O homem, ele tem um sêmen e a mulher, ela tem o óvulo. E isso nunca vai mudar. Pode-se mudar a roupa, pode-se fazer uma cirurgia plástica, pode-se mudar a maquiagem, mas nada vai mudar esse conceito. Nada vai mudar o que Deus criou. O homem, o macho, ele possui um sêmen. E a mulher, a fêmea, ela tem o óvulo. E é dessa forma que eles vão se juntar e o mundo vai ser fecundado e vai procriar e vai multiplicar. Não existe outra forma. O que for fora disso é contrário à palavra. E tudo que se levanta contra a palavra não é de Deus, não é bendito, não é abençoado. Amém? Outra coisa, no 2,15 ainda ele fala assim para o homem, né? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim, naquele momento que ele criou, no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Então ele deu duas funções para o homem, muito claras: cultivar e guardar. O homem, ele precisa trabalhar. O trabalho é divino, o trabalho é de Deus. Nós precisamos trabalhar, todo ser humano precisa trabalhar. Aqui ele delineou para o homem especificamente, porque o homem tem essa posição de ser o provedor e o protetor também, porque ele disse: vigiai. Aí depois veio a mulher. E a mulher ele fez como auxiliadora capacitada. Eu me perdi aqui no idônea. Aqui, no início que eu li. Far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Não dona, a gente sempre brinca, né? Ali no 2,18. Porque ela vai ser uma ajudadora desse homem, que ele está cuidando, ele está trabalhando, ele está protegendo. E ela vai ser a ajudadora e vai ser a administradora. Aquela mulher habilitada, capacitada, que tem funções específicas para ajudar esse homem. E ele é o cabeça e ela vai ser submissa a esse cabeça. Quando a gente fala em submissão, muitas vezes as mulheres, e nesse conceito, o contexto do mundo moderno, elas até arrepiam se falar em submissão. Mas a submissão de Deus não tem nada a ver com escravidão, com ser capacho. Não, se submeter à vontade de Deus. Se submeter a isso que o Senhor programou. Porque
Um bicho que tem 2 cabeças é monstro. Então só pode ter uma cabeça no lar. O que acontece é que as coisas depois da queda ficaram muito confusas. Quando o homem desobedeceu e pecou, as coisas ficaram muito complicadas para ele. Ele perdeu a presença do Senhor, ele passou a ter vergonha, ele passou a entender o que era o bem e o mal, que o Senhor disse que não era para ele comer daquela árvore, não precisava disso, mas eles pensaram que poderiam ser melhor do que Deus, a curiosidade, o engano, e foi tudo ruim para eles nesse sentido. Então as coisas começaram a se modificar no sentido daquilo que Deus tinha criado no Éden. O homem passou a viver uma maldade, uma imoralidade, e a mulher sofreu por conta disso, por causa dessa queda do pecado. Mas Deus não projetou isso para que eles recebessem essa influência maligna que existe hoje no mundo e que começou naquele tempo. Deus queria eles e programou eles para serem iguais. No mundo de Deus não existe inferior e superior, quem é mais, melhor. Não, Deus fez os dois iguais, apenas com habilidades diferentes. Ele quis que os dois fossem independentes um do outro. E era para ser isso. Tanto que a gente vai ler lá em 1 Coríntios 11, 12. Essa parte tão linda de Deus. Que em Deus não há injustiça. Ele é justo. Ele fez as coisas de forma correta. O homem e a mulher para serem parceiros, companheiros um do outro. E ele diz ali em 1 Coríntios, deixa eu só achar, 1 Coríntios 11 aqui. 11. Paulo falando, né? No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Por quê? Como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido de mulher. E tudo vem de Deus. Olha que Deus maravilhoso, que Deus justo, igualitário, não existe desigualdade nas coisas do Senhor. Os dois, um depende do outro. Se não tiver o homem, a mulher não procria. Se a mulher não tiver a mulher, o homem não nasce. Os únicos que nasceram do nada, de Deus, foram eles, Adão e Eva, mas o resto foi tudo dessa forma que Deus criou. Para que eles andassem juntos, com o mesmo pensamento, com o mesmo coração, adorando o Senhor, em comunhão com o Senhor naquele jardim. Amém? E para nós todos, e para quem entende isso, nós que somos cristãos, que entendemos essa palavra do Senhor, existe de ser o homem o cabeça, a mulher ajudadora, submissa, entendendo esses papéis dentro do casamento, do matrimônio, existe uma recompensa. E eu quero ler com vocês isso lá, em 1 Pedro 3,7. Pedro falando, tem lá em Efésios essa passagem também, toda a Bíblia ela vai se repetindo nos livros para a gente entender que Deus está falando o tempo todo, os princípios que Ele deseja que a gente siga. No capítulo 3, então lá no 1, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavras alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então aqui ele fala de ser submissa, a mulher ser submissa. Mas logo abaixo você vê que não fica barato para nenhum, é igual, não existe injustiça na palavra de Deus. Cada um tem o seu papel e tem que cumprir o seu lado, a sua função. Olha ali embaixo no 7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Frágil não é que ela é fraca ou é burra, não é nada disso. Frágil é porque a mulher tem uma composição mais delicada, ela é mais sensível.
E Deus fez assim. Deus fez a mulher mais emotiva, mais chorona, mais amorosa, mais carinhosa, porque ela tinha o papel de cuidar dos filhos. E a mulher tem esse papel mais forte, de cuidar dos filhos em casa, de ter mais atenção, de ter mais atenta com as crianças. Porque para o homem, ele tinha que ser aquela coisa forte, um homem trabalhador, que ele ia enfrentar animais, ele ia enfrentar um serviço pesado. Então ele tinha que ser um homem forte, não podia ser muito fracote, muito sensível, senão como é que ele ia trabalhar, ia buscar o sustento de casa, ia ficar chorando lá na selva, não sei, no mato, ia ficar chorando que estava trabalhando, que tinha muito trabalho, não. Deus fez tudo direitinho, ele fez um homem forte, um macho, com sentimentos fortes. Às vezes você se assusta, né, que o homem é meio bruto, mas é da natureza mesmo, eles se esforçam com a gente, eles se esforçam muitas vezes para serem mais amenos, mais delicados. De repente eles voltam para a natureza do Éden e são aqueles homens fortes, respondem a gente às vezes com mais dureza, mas faz parte do homem isso. E faz parte da mulher ser essa pessoa mais sensível, mais amorosa, mais delicada, porque ela tem esse papel de cuidar das crianças, da criancinha. Deus me defenda se fosse só o homem cuidar dos pequenininhos. Gente do céu, ia ser dureza demais. Era só, faz assim, menino, levanta, não chora. Não é assim, né, homem? Né, a mulher, daí já mais cuidadosa, né, com a criança, e coloca no colo, e o que foi? E tem toda aquela atenção, que é uma fase que a criança está crescendo e aprendendo, ela precisa desse cuidado mais delicado. Depois que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a não ser mais muito choraminguento, muito mimizento. Nossos filhos não podem ser assim. Eles têm que ser criados também para enfrentar as coisas, cada um no seu papel. Mas Deus fez assim, e glória a Deus por isso, que Ele faz as coisas direitas, corretas. E quando a gente aprende essa função do homem e da mulher, fica tudo muito mais fácil, né? Para a gente vivendo dentro do nosso lar, da nossa casa. E falando dessa queda ainda, que foi no capítulo 13, eu não vou ler, a gente já conhece a história, que eles desobedeceram, e que veio essa influência maligna e a maldição sobre o homem e a mulher passou a ter dor, o homem ia ter sofrimento no trabalho, não era para ter nada disso, era para ser tudo bem bacana lá no Éden, mas aconteceu por causa do engano, do orgulho, que eles tiveram em querer conhecer além daquilo que o Senhor tinha determinado para eles, né? E aí vieram junto da queda as obras da carne que estão lá em Gálatas 5:19, né? Que a gente sabe que é imoralidade, maledicência, maldade, todas aquelas coisas que não são de Deus. Eu vou ler aqui, eu acho que vale a pena a gente citar. As obras da carne que vieram junto com a queda e que têm provocado toda essa confusão no mundo. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes, etc. e tudo mais que a gente tem visto aí. Isso tudo fruto dessa influência maligna da queda. Mas glória a Deus que Jesus veio. E veio para nos resgatar. Glória a Deus que Jesus Cristo veio e nos tornou e nos levou para o Pai de volta. Para todos aqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador, que entendem que Ele é o Filho de Deus, que veio naquela cruz, morreu, foi crucificado, ressuscitou e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, nós voltamos para a vida do Éden. Não parece, mas a gente já está lá naquele lugar. Porque ele diz que quando a gente aceita Jesus, nós estamos sentados à direita de Deus Pai junto com Jesus Cristo. Eu creio que lá deve ser o Éden, tudo de bom. Amém? A gente vai chegar lá com esse corpo não, porque ele não vai, esse corpo é corruptível. Mas nós seremos transformados e vamos estar com ele. Então Jesus veio e restaurou tudo. Graças a Deus, que Deus é tão bom, que mandou Jesus para nos livrar dessa influência maligna. E quando a gente está influenciado por isso, é só se a gente quiser, porque o Espírito que habita em nós, ele nos ensina todas as coisas.
E quando o Espírito entrou em nós, veio junto com a gente o fruto do Espírito. O amor, a paz, a alegria, a bondade, a fidelidade, o domínio próprio, a benignidade, todos os 9 frutos já estão aqui. Então, cabe a nós decidirmos em todo o tempo estar fora dessas influências. Amém? E eu ainda quero mostrar para vocês que como Deus, ele leva tão a sério essa questão do casamento, que o casamento é uma aliança. E ela, para o Senhor, a aliança é inquebrável, a aliança, ela é forte, ela é poderosa. Deus não volta atrás, Ele não mente, não se arrepende do que falou. Por isso que Ele não volta atrás nas alianças deles. Então, para Ele, o casamento foi uma aliança entre o homem e a mulher e com Ele juntamente. E eu quero mostrar para você que é tão importante isso, que Ele compara o casamento com Cristo, que é o nosso cabeça, com a igreja, todos nós que somos o corpo. Vamos lá para Efésios 5. Já está bem aqui. Eu quero embasar você na palavra, porque tudo são princípios bíblicos. A gente precisa estar embasado na palavra, em tudo aquilo que o Senhor criou e formou para nós. 5, vou ler só o 31 e o 32. Aqui também fala da mulher ser submissa, de um homem amar a mulher. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Você vê que ele compara o mistério do casamento, o homem e a mulher com Cristo e a igreja. Deus honra tanto essa criação dele, que até hoje ela é importante, ela é séria. Deus não volta atrás naquilo que ele fez. E os apóstolos ensinaram isso, e a Bíblia é atual e ela nos ensina isso. O nosso casamento é algo feito diante do Senhor e nós temos uma aliança com Ele. Deus leva tão a sério essa questão da aliança, Ele honra isso, que Ele se move em favor dessa aliança ser mantida. Por isso que quando nós temos algum problema no nosso casamento, alguma situação, e se a gente orar, insistir, Ele vai pegar junto com a gente. Se não deu certo, talvez porque um dos lados não está afinado com o Senhor, aí é outra história, a gente vai entrar em outro assunto, mas na aula do Rema e Família Cristã, a gente vai ver todos esses detalhes aí. Mas Deus, Ele pega junto quando a gente quer manter a nossa aliança de casamento. Ele honra esse compromisso. Quando os dois querem, quando os dois se deixam ser moldados e trabalhados, se humilham debaixo da potente mão de Deus, diante da palavra dele, e deixam essa palavra transformar suas vidas, essa aliança é restaurada, ela é mantida, a aliança do casamento. E é um engano a gente achar que vai ser feliz fora dessa aliança, pulando fora dessa aliança. É um engano. A gente só é feliz quando a gente honra essa aliança do casamento, isso que Deus fez. Tanto é que tem uma história de Josué, no capítulo 9. Josué, ele não consultou a Deus. E fez aquela aliança com os gibeonitas, acho que muita gente conhece a história. Eles enganaram Josué, e ele não consultou a Deus nesse momento. Por isso que ele foi enganado. Ele fez essa aliança diante de Deus, mas Deus não desonrou essa aliança. Deus manteve essa aliança. Josué sempre protegeu os gibeonitas. E mais tarde, 500 anos mais tarde, quando Saul matou alguns gibeonitas e eles não sabiam o que estava acontecendo lá, Davi falou para ele que
estava tendo uma consequência, eu não me lembro bem a história, mas eu quero só ficar detida na aliança. Saul tinha matado alguns gibeonitas. E Davi consultou o profeta e Deus falou a ele. Foi porque Davi estava desonrando aquela aliança feita 500 anos atrás. Deus estava honrando aquela aliança, embora Josué tenha feito ela enganado, não tivesse consultado a Deus, Deus estava honrando ainda aquela aliança. Então, o nosso Deus é um Deus de alianças. Ele vai manter a aliança se a gente for firme com Deus, manter-se na palavra. Amém? Josué teve as suas consequências por ter feito isso por engano, mas Deus honrou aquela aliança com eles. E nós cristãos, quando a gente não consulta o Senhor no nosso casamento com quem a gente vai casar, Deus não escolhe a pessoa que a gente vai se casar. Tem gente que acha que é Deus quem diz, Deus me falou, escolheu fulano, Beltrano. Não, Deus não escolhe, é a gente que escolhe a pessoa. A gente escolhe como? Debaixo de oração, sendo guiados pelo Espírito Santo. Senão a gente vai fazer que nem Josué. A gente vai entrar nessa aliança enganado. E aí dá errado mesmo, vai ter consequência, vai ser um pouco mais difícil. É por isso que o cristão, quando vai namorar, ele deve colocar diante do Senhor se aquela pessoa, homem ou mulher, aquele jovem, é de fato a pessoa que ele deve se casar. E existem alguns critérios que nos ajudam e muito a decidir se aquela pessoa é certa ou não para nós nos casarmos. Porque Deus vai honrar essa aliança, mesmo que a gente entre enganado ali. Ele honra a aliança. Ele vai nos ajudar a manter esse casamento, ir até o fim. Só que se a gente é guiado pelo Espírito e casa com a pessoa certa, que tem um propósito com a gente diante de Deus, vai ser mais gostoso o negócio, vai ser tão sofrido. E a gente fala no Novo Testamento, diz que essa má escolha é o jugo desigual. Quando a gente se casa num jugo desigual. Eu quero ler esse texto com você lá em 2 Coríntios 6, 14 e 15, para a gente ir avançando. Como Deus não escolhe, mas Ele dá dicas maravilhosas para a gente não errar na escolha do nosso cônjuge. 2 Coríntios 6, está aqui, 14 e 15. Paulo falando ali para os coríntios. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Olha que critério magnífico, claro, não precisa nem de uma interpretação do grego e do hebraico, está claríssimo. Então, um dos primeiros critérios é saber se o teu futuro cônjuge, ele é um cristão. Você sabe que muitas vezes dá conflito até quando, mesmo sendo cristãos, eles são de denominações diferentes, porque cada igreja, cada ministério crê em algumas coisas. Por exemplo, uns creem nas manifestações do Espírito, em curas, tem outros que não creem. Até nisso a gente tem que ter cuidado. Mesmo sendo um cristão, o casal tem que saber se eles vão estar crendo na mesma coisa, para não ter conflito. Porque enquanto tudo é romance, é paixão, é só love, tá tudo bem. Mas depois que casa, que cada um quer ir para a sua igreja, outro para a outra, vai ser conflito na certa. Então, é um dos critérios bem importantes, e eu costumo falar disso nas aulas, até mesmo quando a gente é cristão. Você tem que saber se vocês têm as mesmas afinidades, vocês creem nas mesmas coisas, nos ritos da sua igreja, naquilo que a sua igreja tem como missão, como valor e ensina. Porque senão fica difícil depois. Vocês têm que combinar se vão estar na igreja de um ou de outro.
para que o casamento ocorra com alegria, com paz, não um digladiando com o outro. Chega um e conta uma coisa, o outro diz que não está na Bíblia, que não é bíblico. Pensa que situação, não precisa nem ser um crente e um descrente. Até nisso mesmo. Então é bem importante o casal atentar para esses detalhes mesmo. E esse é um critério bem importante do casamento. Para se começar o casamento, a gente fala disso, a gente fala de namoro. Namoro é muita conversa e pouco toque. É uma das coisas que a gente fala muito em família cristã. Conversar bastante, mas se tocar bem pouquinho, porque a gente sabe que essa carne, ela pega fogo. Então, a gente precisa ter muito cuidado, muito zelo, para a gente não fazer aquilo que o Senhor não quer que seja feito antes do casamento. Que todo jovem se case puro, se case virgem, não somente a moça, mas o jovem também. Ele precisa cumprir isso, não é? Como eu falei, Deus, ele é justo, ele é igualitário, ele não fala só para um, que um tem que fazer, o outro não. Essas coisas foi o mundo que determinou. Ai, que o rapaz tem que ter experiências para não sei o quê, não precisa de experiência nenhuma, ele precisa ser puro, santo, separado, igualzinho a jovem, santa, pura, separada, guardados para o seu cônjuge, para aquela noite linda das núpcias deles, daquela aliança que eles vão fazer diante do Senhor, e diante das testemunhas e dos anjos e dos demônios que vão ficar ali se mordendo, porque viram 2 jovens santos que se casaram puros. Amém? Então a gente vai entrar em todos esses detalhes, na criação de filhos, de como a gente criar os nossos meninos, na palavra. É bem interessante você estudar no Rema, no Centro de Treinamento Bíblico Rema, que nós temos várias matérias que elas vão te colocar dentro da palavra de Deus, te posicionar nos fundamentos bíblicos para você não errar ou não errar mais, ou você se corrigir, pedir perdão a Deus. E Deus, ele nos perdoa de tudo aquilo que a gente errou, porque 1 João 9 fala, se você se arrepender e perdoar, o sangue de Jesus é poderoso para te limpar. Amém? Então, família cristã é maravilhoso demais, porque ela está protegida pelo Senhor, uma família que tem Cristo no meio, que Cristo é o Senhor, ela está protegida, e muitas vezes a gente não pode escolher, e não escolhemos a família que a gente nasce, mas a gente pode escolher e decidir fazer a família que a gente quer ter ou gostaria de ter. Se a gente não teve aquela família tão bacana, tão linda, que a gente gostaria, igual do nosso vizinho, do nosso amigo, a gente pode fazer a nossa família agora sim. Se a gente não viveu nela, a gente pode fazer a nossa família assim. Uma família que reina o amor, que reina a compreensão, em que tem o diálogo, em que a gente decide as coisas aos pés do Senhor. Tem dúvida? Jesus é o nosso árbitro para qualquer situação, não só no relacionamento conjugal, mas entre os pais e os filhos, numa situação de compra e venda, numa situação de negócios, num conflito de vizinho, de condomínio, de trabalho. Jesus é o nosso árbitro. Então, dentro da nossa família, quando a gente coloca Jesus como o nosso centro e o nosso juiz, as coisas vão ser bem mais fáceis, a gente vai ter paz, a gente vai ter tranquilidade. Não é que não tenha algum confronto, não tenha um levantar de voz algumas vezes, acontece, nós somos emocionais, né? Talvez a gente tenha até um bate-boca, mas não vai ser aquela coisa extrema. A gente vai se arrepender, a gente vai pedir perdão, a gente vai entrar num consenso, não vai ficar um puxando para cá, o outro puxando para lá, e não, eu tenho razão, e eu que tenho razão. Não, ninguém tem razão, é o Senhor que tem razão. Quando a gente coloca todas as nossas situações diante dele, ele vai ter a razão, e a razão dele vai prevalecer, e a razão dele sempre é o que está na palavra. Amém? Então, o casamento, ele une propósitos, mas une diferenças também. Cada um tem suas diferenças. E um vai completar o outro. E foi Deus que fez assim. Amém? E eu quero ler com você um provérbio de capítulo 27, que é bem interessante.
o 27, 17. Está aqui. Falando dessa questão de diferenças. E Salomão já falava essas coisas, ó. E ele fala em outro momento. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. A gente, quando lê esse provérbio, só pensa nesse afiar em coisas difíceis, né? Ai, conflito, estamos ali se lixando, se afiando. Não. O afiar é uma coisa boa. Porque lembra lá o açougueiro. Quando ele está afiando a faca dele, não é porque ele está ali em conflito com o trabalho dele. Não, ele está afiando a faca dele para que o trabalho dele seja mais eficiente, seja rápido, seja certeiro. Quando ele afia a faca dele, a carne vai cortar rápido, vai cortar direitinho, do jeito que ele quer, não vai ficar esfacelando, não vai ficar mastigando. Então, afiar o ferro é uma coisa boa. Nós devemos nos afiar, como casais, como pais e filhos, para que a gente tenha uma eficiência na nossa vida cristã, para que a gente cumpra o propósito, para que a nossa vida ela tenha bons frutos, ela funcione perfeitamente. Então, essa ferramenta ela vai ficar eficiente quando a gente começar a se afiar. E do contrário, se não há se o ferro não afiar o ferro, o instrumento não for afiado, ele vai sofrer uma corrosão. Ele não vai funcionar perfeitamente. Ele vai ficar engrossado, ele vai perder a função. É por isso que nós precisamos nos afiar. Aqui na igreja também, a gente precisa se afiar. Então, vamos levar isso não como uma coisa ruim. A gente se afiar, viver junto, se confrontar e ficar medindo as coisas, um submetendo o outro, um entendendo o outro. Isso é afiar o ferro. Um compreendendo o outro, seja na igreja, seja na nossa casa, entre pais e filhos. Isso não vai deixar a nossa vida receber corrosão, perder a função. Nós vamos ficar bem afinados com as coisas de Deus. Amém? E um outro versículo que eu quero terminar com ele, falando de família ainda, Eclesiastes, completando esse nosso estudo, que já estamos também no final do tempo. As pessoas, elas são livres para se casar ou não. Casamento não é uma coisa obrigatória. Né? Porque Deus criou o casamento que é obrigatório. A gente vai ver ao longo da palavra que não é obrigatório se casar. Mas se a gente escolher se casar, não é para separar. É para a gente afiar o ferro e tornar essa vida eficiente, a nossa vida eficiente, produzindo bons frutos no Senhor. E Eclesiastes 4:19 fala assim: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. A melhor paga é os dois juntos, ou a família juntos, na mesma visão, no mesmo compromisso, na mesma vontade de servir ao Senhor, de crescer juntos, de fazer cumprir o propósito de Deus para a nossa casa. Que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Deus vai cobrar de nós a nossa família, primeiramente, antes de tudo. Se a gente cuidou, se a gente trabalhou, se a gente ensinou a palavra, se a gente andou nos caminhos do Senhor, se os nossos filhos foram ensinados no caminho do Senhor, então nós vamos prestar contas com esse, porque esse é o nosso primeiro ministério, a nossa família. Então, melhor paga é quando estamos juntos na mesma visão e no mesmo compromisso. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. É bom demais ter alguém do nosso lado, ter a nossa família como apoio. Porque se a gente cair, o nosso cônjuge, os nossos filhos, vão aparecer circunstâncias, vão aparecer desafios, que vai deixar um ou outro em determinado momento para baixo. E quando tem um outro do lado,
Ele vai levantar com palavra de ânimo, vai encorajar, vai falar a palavra, vamos orar juntos, vamos ver a solução para essa situação. Se algum errou, a gente erra, todos nós erramos como pais, como cônjuges, como filhos, como ministros. E bom demais a gente ter ao nosso lado os parceiros para nos ajudarem a nos levantar nesse momento de dificuldade. Falando a verdade, em amor, com graça, na oração, estar juntos nessa caminhada. Amém? Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. Esse aquentar não somente o esquentar, porque naquela época no Oriente Médio, como era muito calor de dia e à noite muito frio, e eles andavam pelo deserto, conta a história que os homens, eles se juntavam, 4, 5, se abraçavam para poder se esquentar, porque não é como o tempo de hoje, roupas térmicas e tudo mais, não, eles eram bem primitivos, então o próprio corpo deles se esquentava um ao outro para que nenhum morresse de hipotermia. E hoje, o que significa esse se aquentar? Não somente do calor, é cuidar um do outro de fato. Então, quando nós estamos aquentando um ao outro, nós estamos cuidando um do outro na nossa casa. Se importando com as necessidades de cada um. Não sendo indiferentes o tempo todo, não atentando porque cada um está passando. Muitas vezes um membro da família nem fala, mas a gente tem que estar atento à situação, àquilo que está ocorrendo. Às vezes está muito quieto, não está falando nada, ou está muito áspero, muito rude. Está diferente no seu modo de ser, pode saber que tem alguma coisa acontecendo. E as pessoas às vezes não querem se abrir, ou têm vergonha de falar, ou porque talvez seja até um pecado, um erro. Às vezes não é um erro, uma coisa que não deu certo, ficou frustrado. Então, o outro vai ali aquentar, vai cuidar, vai ajudar naquela necessidade. Vamos ver o que a gente pode fazer. E tudo diante do Senhor, do nosso juiz, diante da palavra, né? E, no final, se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então, os 2 resistirão. Pode vir o que vier, se a nossa família e o nosso casamento está bem fundamentado na palavra, nos princípios bíblicos, no Senhor, em oração, no congregar, no nosso devocional que a gente precisa ter com as nossas crianças pequenas. A gente precisa incentivar os nossos filhos com o devocional, a leitura da Bíblia na idade deles, ensinando as virtudes da vida, de perdoar, de dividir, de ajudar, de cooperar, de não responder, que criança tem as suas estultícias e os pais precisam corrigir. E mesmo nós adultos, como casais, como pais e filhos, às vezes adultos, resistindo a todo o mal que se levanta, toda a pressão que se levanta, né? Porque nós temos uma força maior, é o cordão de 3 dobras, que é o Senhor Jesus junto com a gente. Então, nós vamos sempre ser vencedores. Vão vir as circunstâncias, Jesus fala daquela parábola dos 2 fundamentos, que um fez a casa na areia e outro fez na rocha. Aí pode vir o vento que der, aquele que está na rocha, que é Jesus, não vai cair. A família que está fundamentada na rocha, o casamento que está fundamentado na rocha, pode vir o vento que for, ele não vai desmoronar. Mas o que estiver na areia vai cair. Então, o nosso fundamento para a gente resistir é o Senhor Jesus, é a palavra. É uma vida de oração, que nós vamos vencer o dia mal. Nós vamos vencer toda e qualquer situação e circunstância que venha, com uma família cristã, abençoada, poderosa do Senhor. Não é uma família sem problemas, sem dificuldades, porque o Senhor falou que está no mundo, aqui jaz o maligno. O tempo todo nós vamos ter o inimigo, o nosso inimigo, tentando coisas, lançando coisas. E às vezes não é nem o inimigo, às vezes nós mesmos, com o nosso caráter, o nosso
nossa personalidade, muitas vezes, nos coloca em certos apuros. Mas glória a Deus pela palavra, glória a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, que nos libertou do império das trevas. E hoje nós podemos congregar numa igreja abençoada, onde nós recebemos palavras para nos instruir. Amém? Terminei no tempo, glória a Deus. Amém. Amém, graças a Deus. Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra. Obrigado. Obrigado porque esses são os teus fundamentos. Algumas coisas que o Senhor deixou aqui escrito para que a gente avance, cresça, multiplique, frutifique, assim como o Senhor falou em Gênesis, para que a gente possa dominar. É dominar mesmo o império das trevas, porque ele não tem direito nem herança nas nossas vidas. Pai, nos ajuda, através do teu Santo Espírito, através da tua palavra, a nós sermos fortes e fortalecidos na nossa família, a nós sermos como mulheres colunas que sustentam o lar, mulheres ajudadoras, excelentes administradoras, assim como o Senhor nos criou. Pai, que os homens sejam realmente o cabeça dessa família, o homem forte que provê, que cuida, que vigia, que não deixa o inimigo adentrar a casa. Ele está ali como um atalaia, enxergando tudo e se posicionando como um homem de Deus, como um homem da palavra, como um homem de oração, que não se deixa ser vencido, mas está ali protegendo a sua família, Pai. Muito obrigado, Pai, pelas famílias dessa igreja fortes, estabelecidas na rocha em Cristo. Obrigado por filhos obedientes, por filhos amorosos. Obrigado, Pai, por esses relacionamentos fortalecidos em Ti. Pai, nós oramos ainda pelas famílias do nosso Brasil. Pai, que sejam famílias que venham a conhecer o Senhor cada dia mais. Pai, essas que ainda não são cristãs, que elas tenham a oportunidade, Pai, em nome de Jesus, de receber uma palavra, de receber a salvação, de se redimir em Cristo, de serem restauradas, Pai, reconstruídas, Pai, em Ti, que os seus relacionamentos conjugais, os seus relacionamentos de pais e filhos, Pai, sejam restaurados pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que elas tenham essa oportunidade, elas possam viver de verdade, Pai, o amor do Senhor dentro das suas famílias, dentro dos seus matrimônios, que elas possam enxergar, Pai, a bênção que é estar diante de Ti e servir ao único Rei e Senhor Jesus, que traz, Pai, toda a paz, toda a tranquilidade, que nos coloca num lugar de bênção, num lugar de segurança, de tranquilidade. Muito obrigado, Pai, por essas famílias sendo alcançadas, Pai. As famílias do Brasil, as famílias de Brasília, oramos, Pai, para que verdadeiramente elas conheçam o Teu amor, o amor que o Senhor tem para cada um deles, que transforma vidas, que transforma caráter, que transforma personalidades, porque para Ti não há impossíveis, Pai. O Senhor pode realizar todas as coisas e o Senhor tem o maior interesse de que relacionamentos sejam restaurados, sejam reconstruídos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Existe alguém hoje que ainda não confessou Jesus?